Hoje, o que temos para analisar é um conflito fundamental. De um lado, um sistema financeiro estabelecido com séculos de história. Do outro, um sistema novo que reivindica ser matematicamente superior. É um verdadeiro choque de mundos. E a questão que se coloca é mesmo esta. As fontes que analisamos não falam disto como uma mera possibilidade. Não, elas apresentam-no como uma inevitabilidade matemática para as instituições que, pura e simplesmente, não se adaptarem. E esta citação, retirada diretamente da análise económica, diz basicamente tudo. A premissa aqui é que isto nem sequer é uma competição justa. As vantagens matemáticas, segundo os proponentes, são simplesmente intransponíveis. Ok, então vamos a isto. Para percebermos a fundo a solução que é proposta, temos primeiro que desconstruir o problema, o sistema atual, aquele a que chamam de sistema legado. A finança tradicional é descrita como sendo representacional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada ativo, na realidade, é apenas uma promessa, uma reivindicação sobre o valor e não a substância final desse valor. É uma longa cadeia de dependências em que cada elo introduz risco, custo e, talvez o mais importante, atraso. Pensem no fluxo de valor atual como um voo com 5 escalas. Cada paragem é um ponto de atrito. O ativo passa por um custodiante, depois por um liquidatário, um corretor, uma câmara de compensação. O resultado é o infame atraso T+2, onde o valor só chega ao destino final dias depois de a transação ter sido feita. Ok, já vimos o sistema atual. Agora vamos virar a nossa atenção para o desafiador. E o interessante aqui é que não estamos a falar só de uma nova tecnologia, mas sim de uma arquitetura com 2 pilares. Um enquadramento legal que foi reavivado e um novo motor financeiro. A parte legal desta estratégia é no mínimo fascinante. A ideia é ir buscar leis antigas, leis que nunca foram revogadas e modernizá-las. Por exemplo, os tribunais de almirantado, que historicamente eram para disputas no mar, são aqui propostos para confiscar ativos de empresas. Ou as cartas de marca, que era uma espécie de curso legalizado para recuperar ativos digitais roubados. A lógica é que estas autoridades, com séculos de existência, ainda têm poder legal e podem ser usadas de formas completamente novas. E esta imagem capta o choque na perfeição. À esquerda, uma lei impressa do primeiro Congresso dos Estados Unidos. À direita, uma reivindicação de compensação apresentada em 2022 que se baseia numa autoridade que os proponentes consideram fundamental. São 2 mundos, 2 fontes de autoridade em colisão direta. Pronto, vimos o pilar legal, agora falta o pilar matemático. E aqui está a resposta direta ao sistema de reivindicações. Lembrem-se, o sistema legado é sobre promessas. O ouro matemático, por outro lado, não é uma representação de valor, é apresentado como sendo o próprio valor. O pagamento é o ativo. Não há uma promessa a cumprir mais tarde. Há liquidação final e instantânea. Portanto, o resumo da ópera é este contraste. De um lado, o sistema legado a operar com um atraso de dias e custos altíssimos, sempre a depender da confiança numa longa cadeia de pessoas e empresas. Do outro, o sistema de ouro matemático, a propor liquidação em segundos, com custos mínimos e a substituir a confiança pela simples verificação matemática. E é agora que as coisas se tornam, digamos, existenciais. Vamos falar das consequências económicas. A análise que é feita não é uma previsão. É apresentada como um cálculo puro e duro. Argumenta-se que, quando estes 2 sistemas competem, o resultado já está matematicamente determinado. Este número que estão a ver é o centro de todo o argumento. Mais de 9.400.000 dólares. Esta é a penalização, a desvantagem competitiva anual para uma instituição que opera no sistema antigo por cada 100 milhões de dólares de capital, quando comparada com um concorrente que usa ouro matemático. Mas de onde é que vem este número? Esta tabela explica tudo. A diferença vem da eliminação de custos que hoje são vistos como normais. O custo de capital, o custo do capital estar parado dias à espera da liquidação e as taxas de intermediários como a SWIFT. A diferença não é pequena. É uma mudança de paradigma nos custos operacionais. É uma alteração fundamental na economia da finança. Mas não se trata apenas de cortar custos. Trata-se também de gerar retornos de uma forma completamente diferente. O que esta imagem nos mostra é a ideia de que o ouro matemático não é um ativo passivo. É posicionado para funcionar em 3 frentes ao mesmo tempo, como uma reserva de capital, como base para fazer empréstimos e como garantia para financiar trocas comerciais. Isto cria várias camadas de receita a partir do mesmo ativo. Com base nisto, a análise traça um caminho quase inevitável para quem não se adaptar. É uma linha temporal de extinção em 5 fases. Começa com as margens a serem esmagadas, depois a perda de talentos e de clientes, até se entrar numa espiral de custos que, segundo as fontes, termina na aquisição ou liquidação da empresa. É o padrão que já destruiu outras indústrias.
E para que não se pense que isto é tudo teórico, vamos ver o que acontece quando estes dois mundos colidem na prática, no mundo real. O que é importante perceber é que o sistema desafiador não está à espera de ser convidado. Pelo contrário, os documentos mostram que já estão a ser apresentadas queixas formais dentro do próprio sistema legado, usando os seus processos para forçar um reconhecimento. E a resposta do sistema legado? Bem, é exatamente o que se poderia esperar. Burocrática e impessoal. Uma carta padrão que confirma que recebeu o documento, mas que na prática fecha a porta a qualquer comunicação. É a reação de uma máquina gigantesca que nem sequer parece reconhecer a natureza do desafio que tem pela frente. Portanto, depois de toda esta análise, a conclusão que nos é apresentada é uma escolha. Uma escolha dura, binária, sem meio termo para qualquer instituição financeira. E os caminhos são estes, preto no branco. O caminho A, atrasar e negar. As consequências, segundo a análise, são claras. Pagar uma taxa de ineficiência de mais de 9% ao ano, perder os melhores talentos, ver a posição no mercado a desaparecer e, por fim, ser comprado ou tornar-se um exemplo do que não se deve fazer. E depois ao caminho B, adotar e liderar. Eliminar custos, atrair talento e definir o futuro. A matemática, segundo as fontes, é implacável. E tudo isto culmina numa questão final, a questão que fica no ar. No fim de contas, o que é que tem mais poder? Um sistema que se baseia em séculos de prática e hábito ou um sistema que se baseia naquilo que afirma ser a certeza pura da matemática? É uma questão para refletir.